Olá pessoal, saudações de Atenas. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, irmão em Cristo Marcos Vinícius. A gente estudou teologia juntos há muitos anos e hoje ele vai contar um pouquinho sobre a experiência aqui na Grécia, né, da viagem. Ele está se formando agora em engenharia civil e aí, o que você está achando do que você Beleza. viveu aqui? Como é que foi? Cara, foi assim uma experiência muito inesquecível aqui, né, com vocês. Já tinha conhecido o Wesley desde a época do seminário. Depois eu pude visitá-lo na casa dele quando ele morava lá, e agora eu estou visitando ele aqui mais uma vez, ele me recebendo aqui agora em Atenas, né? E assim, foi um privilégio muito grande porque eu não vim direto para a Grécia, né? Eu estou vindo de uma viagem, a gente chegou ali na França, aí passou pela Itália, e chegamos aqui, né? Fizemos uma turnê, Visitaram o Vaticano visitamos também, o Vaticano, né? E então Suíça a também. Suíça, pudemos ver lá a Igreja Católica, aqui a gente está vendo a Igreja Ortodoxa, né? E pude também fazer alguns vídeos aí com o Wesley, né? Ali estudando os povos minoicos, que são dos povos fundadores aqui do povo grego, né? E é uma satisfação enorme, né? Eu já imaginava que seria uma experiência fantástica e se confirmou, foi mais do que a gente esperava, porque aqui é um dos grandes berços da civilização, né? Da humanidade. Na minha opinião, os dois maiores berços para mim na civilização ocidental é Grécia e Israel, né? Alguns vão discordar que é Grécia e Roma. Eu, como teólogo, acho Sim. que Israel, por causa do povo hebreu, o cristianismo surge ali, o cristianismo é muito importante para o Ocidente se tornar como se tornou, não menosprezando a importância de Roma, né? Aliás, passei lá também em Roma, tive Sim. essa grata satisfação, mas aqui na Grécia foi muito bom e pessoalmente falando foi fantástico, porque nesse todo esse trajeto que a gente teve aqui na Europa, a gente passou muito perrengue com a língua, com os idiomas, porque a gente não falava a língua local, né? Não, a gente não fala francês, não falamos italiano, eu e minha esposa. E também não falamos grego, mas aqui na Grécia a gente teve o diferencial de estarmos na companhia do meu amigo Wesley, que é um brasileiro que aprendeu a falar grego ainda estando no Brasil, né? Veio para cá aperfeiçoar mais ainda o que ele já sabia. E aqui ele e a esposa dele nos ajudaram e não passamos tanto perrengue e acabou esses perrengues com a língua, né? E foi ótimo. Posso falar tudo o que aconteceu aqui? Ah, pode falar. Sim, chegamos aqui. Me ajuda a lembrar, foi tantas emoções. Mas antes de ir para Creta, a gente. Qual foi a nossa. A gente teve Primeiro a um gente foi para passeio. A Corinto, gente foi né? para Corinto. Foi antes de Creta, né? Isso, Foi antes de antes, eu Creta. estou misturando tudo. Sim. Na verdade, É vocês visitaram a Acrópole, né? verdade, assim que chegamos, visitamos a Acrópole. É porque são tantas emoções que o cérebro não deu tempo de assimilar tudo, né? Mas Sim. é verdade, a gente, o Foi primeiro muito dia, intenso para foi vocês, muito né? Muito intenso. corrido, né? Quando Também. eu estava olhando a Acrópole, eu não sabia se a Acrópole, o Parthenon, né? Parthenon, eu Uhum. acho que o cérebro não sabia exatamente se era um sonho, se era verdade, porque a gente olhava aquilo só nos livros de história, nas pesquisas na internet que a gente faz, e ali diante dos nossos olhos a gente demora a assimilar um pouco, né? Então a gente Sim. teve um dia lá na Acrópole, visitamos o Parthenon, as outras estruturas históricas ali do lado Uhum. do Parthenon, né? Periférico. Uhum. Aí depois a gente desce aí depois E vocês assim, recebem a só uma gente. pergunta, vocês dois assim que são engenheiros formandos, né? Vocês se impressionaram com a Sim, arquitetura do que você viu ali na sim. Acrópole, né? É, Como, o que que vocês acharam cara, daquelas? pelo que a gente estuda de engenharia, felizmente, né, naquele tempo antigo, as pessoas não tinham tanta preocupação, a durabilidade não era uma coisa estudada como é hoje, felizmente. Porque hoje, por exemplo, você faz um prédio e você vai fazer um apartamento, um prédio, né,
de vários pavimentos uma casa, a lei do Brasil, pelo menos, ela fala que tem que durar aí pelo menos 50 anos, né? A vida útil. Então, aí você calcula as estruturas para que ela dure pelo menos isso, mas ela não vai passar muito disso, né? Assim, não vai passar, sei lá, 200, 300 anos, não é normal, né? Sim. Mas naquela época as pessoas não tinham esse conceito de durabilidade, de durar tantos anos, então eles faziam para durar, sei lá, indefinitivamente. E foi assim com as pirâmides, com o Partenon, e graças a Deus eles fizeram assim, porque está até hoje aí, né? Claro que vira e mexe a gente vê algum reparo, né? Mas também, convenhamos, né? As estruturas são milenares, né? Então, mesmo que eles fizeram assim, para durar indefinitivamente, vai chegar uma hora que vai enfraquecer, né? Vai precisar de reparos. Mas é impressionante com o que eles tinham na época, fazer o que eles fizeram, né? E entender a importância, não só, a gente se impressiona não só com a engenharia usada em si, mas também com o legado que aquilo também teve para o futuro, tanto da engenharia quanto da arquitetura, né? A mãe, o pai de tudo, da maioria dos conceitos que a gente tem na arquitetura, na engenharia, né? Então assim, como engenheiro foi gratificante, como e só uma observação, lembrando que são estruturas ali do quarto século antes de Cristo, né? Então realmente é impressionante, né? E outra coisa, um detalhe muito importante. A situação que ela se encontra hoje tem que levar em conta que teve terremotos, teve ataques, teve guerras recentes no passado também. Não teve um trabalho de preservação ao longo da história. Agora, nesses últimos 100 anos, a gente está preservando, mas durante ali o Império Otomano, no passado não teve esse cuidado, né? E mesmo assim... Virou até base militar. Base militar, cara. Recebeu canhão, bala de canhão, quer dizer, recebeu ataques, né, de armas de fogo e ainda tá lá, né? Então é impressionante. E aproveitando que a gente está falando na verdade eu queria falar de duas coisas, né? Uma que só para mencionar, né? Você falou dessa questão de preservação. Ali por perto, mais para baixo, tem o Templo de Hefestos, né? Que é o templo grego antigo mais bem preservado do mundo. Então, está lá, sim. Muito lindo, sensacional também. É verdade. E ali aos Era para a Acrópole de repente estar daquele jeito se não fosse os ataques, né? Sim, o que você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. E também, não, tudo bem. E falando da Acrópole, outro lugar que você passou, né, dessa vez acompanhado da gente, né? Porque você foi... Para a Acrópole vocês foram sozinhos, porque eu ainda estava trabalhando. Mas, exatamente. Depois da sequência, Vocês desceram lá também. Isso, a gente foi lá para o Areópago. Isso. Né, que é aos pés ali da Acrópole, é uma colina, né, que fica assim em frente. Então a gente tem também uma vista bem legal da Acrópole por ali, não só da Acrópole, mas como de toda a cidade, né? Para mim é um ambiente mágico, né? O que você achou de lá, do local onde Paulo esteve, né? Tem relatos de Paulo ali, né? Isso. Tem o relato do primeiro bispo de Atenas, né, que foi o Dionísio, né? Areopagita, isso mesmo. O que você achou de estar lá? Cara, foi assim, surreal, né? Saber que ali Paulo teve uma das pregações mais famosas, né? Do livro de Atos, que Atos apesar 17, de não... né? Atos 17, que apesar de não ter tantas conversões, mas os poucos resultados que ele teve ali foi impressionante para ele, o Dionísio Areopagita. E assim, eu não imaginava, cara, eu não sabia o que era o Areópago, até eu chegar lá, né? Então assim... Foi surpresa mesmo? Foi porque surpresa. Eu queria fazer surpresa, levar vocês lá. Vocês não tinham visto ainda? Nunca. A gente não estava no nem roteiro foto, ainda, né? A gente não estava no roteiro, né, o Areópago. Não sei porquê, deveria estar, né? Sim. Mas a gente, por algum motivo, a gente não colocou. E foi uma surpresa ótima que você preparou pra gente. E depois eu vou upar o vídeo do Areópago, eu acho que eu não upei ainda. Certo. Mas pode falar. Assistam, vai ser bem bacana. Vocês vão ver a vista lá, o pôr do sol foi maravilhoso, né? Aí quando o pôr do sol ali bate, a gente tem aquela visão da Acrópole.
Então, assim, são imagens que vão ficar para sempre, né? Nossa imagem, na imaginação, na nossa cabeça. E também vai querer, com certeza eu vou lutar bastante para trazer gente que eu amo lá do Brasil, para também ter a experiência que eu tive, de repente montar uma agência. É brincadeira. Aí sim, hein? Mas essas coisas passam pela cabeça da gente, cara. Porque quando a gente vê aquilo, a gente fala, gente, os brasileiros todos tinham que ver isso aqui, né? E ter essa sensação, essa experiência. Porque, cara, você vai no Areópago, é uma experiência que ela é como história sobre história. Você está vendo ali o Párteno, a Acrópole, que remete mais assim ao período clássico, ali antes de Cristo, e você está no monte que Paulo pregou ali, está registrado no livro de Atos, que já é depois de Cristo. Então você vê, a história se sobrepondo, você está ali, você recebendo toda essa carga de informação, de reflexão, né? É um choque assim, cara, você fica assim, deve um tempo você assimilar as coisas, né? Você pensar que Paulo esteve ali, né? O apóstolo Paulo viu aquilo que você viu, né? Claro, aquilo que eu vi. Não estava exatamente daquele jeito na época dele, estava tudo mais bem preservado, pintadinho, né? Tinha lá a estátua, né, da deusa Atena na época. Isso. E aí ele vê a idolatria. E a gente não leu o livro de Atos lá na Acrópole? Sim. A gente deu uma relembrada no texto lá. Cara, foi emocionante. Porque, olha, você que em casa, você já leu o livro de Atos? Uma coisa, cara, é você ler, assim, a milhares e milhares de quilômetros, outra coisa, você lê o texto estando lá, onde aconteceu aquilo, né? E é impressionante saber também, desculpa, que existem muitas evidências históricas, né, de toda a presença do cristianismo ali aqui em Atenas, né? E, então é isso, cara, é sensacional. E eu acho interessante que esse tipo de coisa tem corroboração não apenas a partir dos relatos bíblicos, né? Que nem quando a gente estava lá, eu comentei com você que eu tinha pesquisado também. Por exemplo, tinha a questão dos altares aos deuses que ali existiam. Então, quando você vai hoje, não tem. Não tem hoje. Então, né? você pode pensar, será que não é uma narrativa inventada para criar um ambiente do tipo? Mas aí você olha, por exemplo, um geógrafo e viajante como Pausanias, e ele relata que realmente tinha isso. Tinha esses altares lá na Acrópole. Isso. Né? Lá no Areópago. No Areópago. Sim, lá no Areópago, né? Então é realmente bastante interessante. Você vê o que a Bíblia está dizendo bate com aquilo que a história conta, né? Que já foi constatado em outras fontes. Que não são fontes cristãs. Que não são fontes cristãs, não tinha compromisso em validar o relato de Atos. Sim. Não, cara... E outra, assim, é difícil acreditar, cara. Só acha que a Bíblia é inventada, cara. Quem não vem aqui, não vê as evidências. É muito fácil falar, sei lá do Brasil, das Américas, falar, é inventado. Cara, vem aqui, corre atrás, vai em Corinto, vai, investiga, aí, leia sábado, livros. A gente foi lá para Corinto, né? A gente foi em Corinto. O que você achou de Corinto? Mais e mais evidências, né, que corroboram. Foi ao sítio arqueológico, ao sítio arqueológico, né? Lá é só um pedaço da cidade que já foi escavado, né? Ainda tem muita coisa a ser escavada, cara, mas é bem grande. Mas é bem grande e a parte que foi escavada tem evidências. Eu acho que o que precisava pra gente, como cristão, achar ali, porque lá tem aquele espaço onde havia o julgamento. Sim. Né? Como é que é o nome daquele espaço? É o Bema ou Vima no grego moderno, né? Que é tipo um palco, né? Um pedestal, algo assim, né? Exatamente. Onde o pessoal ia lá. E lá Paulo foi levado, Paulo né? esteve. Que os judaizantes, os judeus, né? Os judeus, levaram ele para lá porque ele estava pregando ali o evangelho e estava havendo conversões, havendo adesões, e aí eles incomodados com aquilo, foram lá, galho, né? E aí... Procurador. Então, assim, você vê que ali, por exemplo,
na Areópago é um pouco grande, mas ali naquele espaço ali, ele é muito pequeno. Então, assim, dificilmente a gente não pisou num lugar onde o apóstolo Paulo pisou também, não tenha pisado também. Sem misticismo, não que eu acho que eu sou mais abençoado, porque pisei num lugar onde... Não, sem misticismo. Mas, assim, é comovente, cara, saber que a gente teve ali no lugar. É emocionante, né? E é interessante que, por exemplo, apesar de a gente ter estado ali em Corinto, né, que a princípio é um lugar pagão, gentílico, né, a gente pôde constatar que esse relato da presença judaica é também atestada pela arqueologia. Isso. Né? Você vai lá no museu, não precisa nem entrar no museu, tem uma coluna lá, que daí tem uma parte de um pilar de uma sinagoga. De sinagoga, porque né? tem a menorá lá desenhada na pedra, né? Sim, que esculpida, é esculpida, né? na verdade, esculpida na pedra. É realmente bem interessante, né? E a gente viu também uma outra comprovação, que é a inscrição lá de Erastus, né? Que foi aquela última rocha que a gente achou. Isso. Esse Galera, já estava fora. Foi uma luta pra gente achar isso. Eu achei que estava dentro daquela parte. Daquele sítio arqueológico, né? Mas era do sítio arqueológico do lado. Até a gente descobrir. A gente passou tempo no sol quente, mas valeu a pena. Mas deu pra gente conhecer bastante lá. Valeu a pena porque no final das contas a gente achou, não foi? Aí esse nome tem registros também nas epístolas paulinas, né? Tem lá em Atos, né? Falando sobre isso. Era sobre as estradas, né? Isso, ele tem essa inscrição porque ele foi um cara que do próprio bolso investiu na cidade, exatamente. Fez ali a pavimentação, tem fez o nome a estrada, dele. Então tem o nome dele, Isso. né? Aí fala que do próprio bolso ele fez isso, né? Então tem lá a inscrição eternizando esse nome, né? E ele foi um dos convertidos de né? Paulo. Foi um dos convertidos de Paulo. Ou seja, a Bíblia cita o nome de um cidadão e fala que ele era um administrador da cidade. Paulo o cita como administrador, né? E a gente vê escrito, cara, o nome dele lá, e a identificação. a identificação. Não tem como ser um nome qualquer, porque você tem ainda, além disso, praticamente a mesma atribuição, só que está em latim lá, exatamente, né? Tem lá a sigla em latim. Agora eu não me lembro de cor, cara, mas é nesse sentido. Cara, assim, é como se Deus estivesse se revelando aos meus próprios olhos, cara. Tipo, aqui. Claro que eu não precisei vir aqui. A natureza, a Bíblia fala, os céus revelam a grandeza de Deus, né? Já seria o suficiente. Mas Deus, na sua grande e infinita graça, ainda me deu o privilégio de poder vir aqui atestar, ver com próprios olhos, né, evidências das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que para nós, né, é algo que traz ali a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e que a gente é muito ligado nisso, tanto é que a gente foi fazer um curso de teologia, de tanto que a gente ama, né, a palavra de Deus, e é lindo demais ver a Deus ali mostrando para a gente, ali com as evidências históricas, né, com as escavações, aquilo se revelando a nossos olhos, né, sobre a veracidade das Escrituras, né. Interessante. Aí depois, né, a gente viajou junto, a gente foi para Creta, né? Que é também uma terra bíblica, né? Tem menções em Atos, né? Você tem Paulo mencionando, né? Deixando Tito lá, né? Isso, exatamente. Então é uma terra missionária ali, né? Fez parte da missão paulina, né? Paulo foi lá, deixou Tito. E o que você viu lá de interessante? Em termos... Claro, tem vários aspectos. A gente poderia falar, não só de Creta, mas de Atenas, de Corinto. A gente poderia explorar em vários aspectos, mas em relação a essa questão bíblica, assim, o que você viu assim em Creta? Cara, foi bom você ter falado essa questão de Creta, me fez lembrar de uma coisa, que a gente teve um privilégio enorme de ter uma viagem assim completa, porque geralmente eu vejo que as pessoas às vezes vêm à Europa
e eles buscam apenas assim praias, coisas belas, que também que é maravilhoso. Praias na viagem, né? Mas é aí que eu vou chegar. É onde eu vou chegar. Que também é maravilhoso, sensacional, né? Mas, às vezes as pessoas vêm pelo intuito histórico, né? E às vezes não aproveita tanto a praia. E a nossa viagem, cara, foi assim, sem botar defeito, foi completa. Por quê? Porque a gente viu tudo isso que a gente está falando. E a gente vai falar agora também sobre essa ilha de Creta, os aspectos históricos de Tito. E a exuberância, né, do mar Mediterrâneo ali na ilha de Creta, as praias. Cara, eu acho que eu já vi todos os tons de azul que você pensar, indo para o verde, eu vi em Creta. Em questão de mar, de praia, eu até esqueci o nome das praias, mas foi maravilhoso. Sim. Você me ajuda a lembrar a primeira que a gente foi? Balos. Foi em Balos. Balos a gente foi. Uhum. Tem uma que eu acho que é Falássana, se eu não me engano. Eu também não me lembro de cabeça. As mulheres assim. vão lembrar mais. As meninas. As meninas elas vão sabem lembrar de cor. De cor. Sim. Mas, só me lembro dessas duas. Mas assim, foi uma viagem com... Tinha uma também... Elafonice. Sim. Aos poucos vai lembrando, né? Então, assim, foi um misto, porque a gente se emocionava com a natureza e, tipo assim, no dia seguinte a gente ia ver algo histórico, né? Ou Elafonis. Eu sempre me confundo, porque tem duas parecidas. Tem uma no Peloponeso e uma em Creta. Se tiver errado, você coloca aqui no vídeo, né? Eu vou colocar a versão certa aqui. Mas, enfim, se eu me lembrar. Tipo assim, essa pessoa... Que é a Ilha do Viado, né? Se lembra que... a tradução você fala? A tradução. E tinha mesmo, né, cara? Tinha lá uns... Não era à toa, né? Tem um outro nome que a gente chama Não é Bambi? O Bambi, lá tinha lá, né? E lá em Balos a gente viu muito daqueles bodes, assim, que ficam... Monteses, né? Monteses, isso. Então foi muito interessante. Eles estavam lá com as pessoas, no meio da praia, interagindo. Foi muito legal. E eram selvagens, né? Não, cara, foi muito massa. Essa pessoa aqui que está fazendo esse vídeo para vocês preparou um roteiro para mim, para minha esposa. A gente teve um probleminha aqui no celular. Tá. Então, assim, vocês prepararam pra gente uma experiência maravilhosa, né? Porque um dia a gente tinha experiências com a natureza, né? Ali com o mar Mediterrâneo, as praias, né? Belíssimas, que vocês sabem que a Grécia tem as ilhas, né? As praias, as ilhas mais lindas do mundo, né? As praias que todo mundo fala, é muito famoso. E a gente teve essa honra de estar ali na Ilha de Creta em várias partes, porque é a maior ilha, né? E era assim, era um dia com a natureza exuberante, outro dia com uma experiência arqueológica, uma experiência histórica fenomenal. Então a gente teve, as que mais me marcaram foi quando a gente foi ver a civilização minoica em Knossos, né? Knossos, desculpa. Que tem um palácio lá. E, cara, olha que impressionante, cara. Eu via minhas professoras de história, inclusive eu dar um abraço aqui, um beijo para Márcia Ferrara, minha professora de história, marcou minha vida. E eu lembro a emoção que foi ela contando a história ali do Minotauro. E depois, cara, eu só vim cair a ficha que eu tava no labirinto, né, entre aspas, do Minotauro, depois de um tempo que eu tava estudando, que eu falei, caramba, realmente aqui era o que eles tiveram como labirinto. Eu tô aqui, cara, só faltou... Ou pelo menos como inspiração. Como inspiração, assim, como né? inspiração, na verdade. Só faltou ver o Minotauro lá, né? Brincadeira. Sim. Mas não faltou nada, Santo, foi perfeito. Mas eu falo assim, né, ali que foi o ambiente que inspirou, né, o mito do Minotauro, porque a gente via aquelas ruínas, né, era tudo assim, parecendo mesmo um labirinto, e foi aquele cenário ali que as pessoas que inventaram o mito, que viram, foi mais ou menos aquilo que a gente viu também, né? E aí a gente viu lá muitas imagens dos touros, né? Tem vídeo, a gente fez vídeo lá, a gente fez pesquisa lá dentro pra gente desfrutar melhor do momento. Estava muito ligada à questão ritualística deles, né? Exatamente, religiosa, né? O touro, assim.
O touro estava presente na religião, nos esportes. Cara, era uma figura central para o povo minoico, né? Sim. E assim, saber que é o povo que é um dos ancestrais do povo grego. Então, assim, nós somos brasileiros... Ah, sim, pode falar. Não, fala. Nós, como os brasileiros, temos aquela admiração com o povo grego, mas a Ioana, né, que a tua esposa estava lá com a gente, então para ela também... Mas se bem que ela já tinha ido, né? Então, assim, para um grego, então, deve ser um espetáculo, assim, saber ali as origens, né? É claro que não foi só os minoicos que fundaram, que fez surgir o povo grego, né? Mas foi um dos povos, foi os minoicos, os micenas e entre outros povos. Mas ali é interessante ver a transição, né? A gente viu ali as artes, a gente via clara influência da arte egípcia. Se você pensar assim, pensa na arte egípcia, esfinge, e pensa na arte grega, tipo, é muito diferente. A minoica, cara, é uma transição, é impressionante, porque a gente via algo dos gregos e algo de herança egípcia, né? A gente via ali essa transição ali aos nossos olhos, como que sobrou, né? E é interessante, falando da questão do touro, que você tinha comentado, o nível de detalhamento das artes. Cara, a gente viu uma delas, assim, de um touro assim, era com chifres de ouro. Isso. Tinha vários com chifres de ouro. Exatamente. E tal, mas tinha teve uma lá em especial. Que você olha o nível de detalhamento. Já se aproxima aos detalhamentos da Grécia posterior mesmo, a Grécia, o povo grego formado. Não, mas assim, para mim, o que a melhor arte realista de hoje poderia fazer... Sim. Não deve, aquela não deve nada, né? Era assim, é uma coisa impressionante. Parecia até uma arte, não sei... Tipo, parece que você tava vendo um touro mesmo, assim, com cada detalhezinho, assim, os esquinhos, cara, assim. O nível de realismo, né? Isso foi no museu, porque a gente teve no museu, sítio, né? No museu. Que também a gente já viu coisas lindíssimas lá, mas assim, muitas ruínas, né? E sendo que as coisas, os artefatos, eles levaram tudo pro museu e a gente pôde ir lá no museu também, foi outra experiência topíssima. Além desse touro que a gente viu lá, bem detalhado, a gente viu aqueles jarros, né? Aquelas pinturas, aqueles detalhamentos, aquelas camadas. As joias que as pessoas usavam, né? Os brinquedos. Gente do céu, como a gente dessa era contemporânea, a gente acha que a gente é o povo evoluído, avançado, e os povos do passado eram atrasados. E tá aí mais uma experiência também que marcou minha vida. Foi ver com meus próprios olhos como o homem sempre foi muito capaz, o homem sempre foi muito... Assim, a impressão que dá de verdade, cara, é que a gente não tem o mesmo nível de inteligência que aquele povo, porque para aquele povo com a ciência que eles tinham naquela época, que as conquistas humanas eram bem menos do que hoje, né? Eles poderem ir longe ali na imaginação... É uma quebra de paradigma pra gente, né? Porque assim, muito grande. A gente tem aquela visão do tipo, apenas depois do iluminismo que o homem começou a fazer coisas relevantes, revolução industrial, não produzia nada intelectualmente, assim, né? Exatamente. Então assim, eu acho que isso mostra como a gente não tem noção do que eles sabiam. Né, eles tinham muitos conhecimentos que a gente não tem ideia do que eles sabiam, tanto é que o que a gente tem de forma de escrita deles, por exemplo, em linear A, sequer foi decifrado. Pois é, até hoje, até o dia de hoje. Como o disco de Festus, né? Então, a gente é muito ignorante em relação ao que eles sabiam. Eles poderiam saber muitas coisas que talvez a gente nem saiba. Nem sabe até hoje, porque se perdeu, não passou para as outras gerações, ficou retido. Né? Exatamente, porque assim, o nosso conhecimento é um acúmulo do que sobrou do passado, né? A gente esquece, cara, que a gente não adquiriu esse conhecimento sozinho, a nossa geração. Foram gerações contribuindo, foram acumulando, mas ao longo desse caminho muita coisa se perdeu e pode ter ficado, e a gente sente falta às vezes de um conhecimento que ficou para trás até o dia de hoje. Né? A biblioteca de Alexandria foi queimada, a gente ali deve ter tido coisa ali, cara, impressionante, que poderia ter ajudado a gente. Poderiam ajudar hoje. A gente tá mais respeito demais, de verdade. Quem acha que foi alienígenas, que fez muita coisa que a gente não consegue explicar hoje, né? Fala assim, meu Deus, como é que o povo naquela época fazia aquilo? Respeito. Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que parte da gente achar que é um alienígena, alguma coisa,
isso eu acho que parte de um preconceito nosso de subestimar a capacidade dos povos antigos, como se eles fossem menos humanos do que a gente, menos capazes, né? Havia pessoas super inteligentes, eu não tenho dúvidas, pessoas de um cérebro fantástico naquele período que não foi registrado, ou que foi registrado, às vezes a gente ainda está para descobrir. E assim, cara, assim, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse visto nada disso, tivesse visto só isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui agora, que é a varanda do meu santo, a varanda do Wesley, que é meu amigo. Cara, isso aqui já é uma experiência que entra no hall de experiência que a gente teve. Ele fica falando pra nós que o outro lado de lá é mais bonito, não sei o quê. Beleza, pode ser bonito, mas esse aqui também, cara, é lindo. A gente tá vendo ali o estádio. Né? Eu passei na Europa, eu não vi um estádio, cara, não fui atrás. Só que tem dois, na verdade. Pois é, tem dois. Tem, né? outro menor ali, né? Pra lá. Meus amigos vão brigar comigo, que eu não fui na Europa e não fui no estádio. Mas aqui. Não, você foi lá em frente. Mas eu fui nesse tirou aqui. Foto lá então, fomos lá, verdade. Duas cabeças, né? Mas eu não me programei, né? Foi uma coisa que você preparou pra gente, a gente veio ele aqui, a gente foi lá também, então foi top demais, cara. Uhum. E a gente visitou também a igreja feita em homenagem a São Tito, né? São Tito. E foi também interessante, assim, Demais. Foi assim, como ver ali o trabalho ali de Paulo, dos apóstolos, né? Os primeiros movimentos da igreja no mundo, né? Porque a gente está falando das viagens missionárias de Paulo, né? Que Paulo ele foi para Creta, deixou Tito ali. E ali tem uma parte da cabeça, né? De Tito, que está ali naquela igreja. E a gente vê que ela está bem preservada ali, é bem protegida e tem uma população bem, mesmo assim, com a religiosidade profunda ali, né? Preservando dando um valor devido para aquela igreja, para aquela estrutura que está ali, né, dedicada a Tito. Lembrando que foi devolvida na década de 60 para Creta, porque ele tinha sido roubada pelos venezianos. Sim. Então ela volta, ela retorna lá, que ela já é depois que ela volta para lá, né? E também tem as artes lá contando assim a trajetória do apóstolo Paulo em Creta, né? E também a vida de Tito em Creta, né? Achei bastante. Sim, é impressionante ver, porque ali os sacerdotes ali, as pessoas que estão ali no serviço do templo, como elas são monumentos vivos, porque elas remontam, né, em gerações passadas até chegar ali no Tito, em Paulo, né? Então é fantástico, cara, é emocionante, a gente pegar a história com as mãos, né? Ver a história ali e na nossa frente é muito massa, muito da hora. Uhum. Agora, outro ponto aqui, você visitou também Tebas, né? Que é o meu lugar preferido, assim, O cara mora em Atenas, o lugar preferido dele é Tebas. Pois é. O que você achou, assim, da experiência em Tebas? Eu sei que foi uma experiência muito diferente, foi, né? Bem diferente. Mas, assim... Pra mim tem muitas coisas especiais lá, né? Sim. Vários elementos assim que fazem com que pra mim Tebas seja o meu local preferido. O que você achou? Uhum. Cara, foi uma das experiências mais aleatórias que eu tive na minha vida. Gratificante, vou levar pra sempre. Mas foi um choque danado. Por quê? Cara, você consegue imaginar que, tipo, você que tá assistindo o vídeo, você está em contato com o cristianismo ortodoxo. Você é um cara ocidental ali da América, né? Uhum. Fruto ali dos movimentos católicos romanos, depois veio a Reforma, aí as missões para a América e tal. Você nasce ali na América, lá com esse mais ocidental. No ambiente pentecostal. No ambiente pentecostal. Primeiro, não católico, que é protestante, e protestante bem recente, que é a linha pentecostal. Sim. Né? Então, tipo assim, já são modificações independentes que foram ocorrendo distante aqui do Oriente, né? Da Igreja Oriental. E aí você sai de lá tudo pronto, depois de 100 anos de Assembleia de Deus, você sai, viaja e já mergulha e cai de paraquedas aqui de volta desse cristianismo ortodoxo que remonta a uma tradição ali nos primeiros séculos da Igreja. Então, assim, cara, é um choque. Eu acredito que foi um choque muito mais para mim do que para você, porque você também, a gente cresceu na mesma pentecostal, mas você estudou, né? Estudou grego, você sabia mais ou menos o que iria encontrar por aqui, né?
Agora, a mim, estudei assim por alto, mas não tão profundamente. Então, assim, para mim foi uma experiência uma liturgia bem diferente, né? E foi bem gratificante. Só uma observação, o Marcos Vinícius também é músico, né? Eu Ah, falei que ele é sim, teólogo, sim. ele é engenheiro formando. A gente E também ele é músico, né? Pianista, brinca né? um Toca pouquinho na vários música, se instrumentos, arrisca, né? né? Então, Vários teve instrumentos. também a experiência do contato com Com a música bizantina, né? Os hinos os bizantinos, hinos né? bizantinos, que é outra escala, outra identidade musical, outro raciocínio, né? A gente é bem pitagórico na nossa música, né? E eles lá é bizantino, é oriental mesmo, de uma tradição que vem lá de Jerusalém para cá. Então, assim, outra escala musical. Você está acostumado com instrumentos na igreja, seja você católico, seja você protestante, você está acostumado com instrumentos na igreja e a filosofia é outra, né? O pensamento da liturgia não conta, é só aqui no gogó mesmo, o cara tem que afinar com... A gente teve um probleminha aqui com o celular, então você comentava que o hino oriental é um tipo de música totalmente diferente do que a gente vê no ocidental. O hino bizantino, no caso, bizantino, né? com outras escalas, sem acompanhamento de instrumento, né? Que o camarada tem que pegar o tom ali com diapasão. Então, assim... Não tem piano, não tem violão, nada. teclado, guitarra, bateria, nada, né? E, assim, era o jeito da igreja dos primeiros séculos. Imagina, você não tinha uma bateria, um teclado naquela época, né? Uma guitarra. Sim. Então, ficou consolidado ali o cântico, né? E assim, eu vi, enquanto a gente estava lá na liturgia, no culto, eu vi que havia pessoas, cara, cantando junto. Então, assim, porque eu achei muito interessante, porque não é só o cântico que é cântico, até a leitura é cântico, isso né? é interessante. A leitura do evangelho, é tudo cantada. É tudo cantado e a música realmente, cara, é uma estratégia de memorização. Até hoje, se você quiser memorizar, as pessoas que dão aula aí de cursinho, pré-vestibular, usam, Posso só fazer um gancho usam aqui? música, né, para poder, sim. Queria fazer um gancho porque, assim, muita gente não entende. Muitas pessoas estudam, por exemplo, crítica textual e vê, por exemplo, a questão de manuscritos bizantinos, manuscritos orientais, né? Então, por exemplo, tem o trabalho do Dr. Wilber que ele defende que os textos bizantinos, mas no caso ele especifica um grupo ali de uma família, os textos bizantinos, eles são mais confiáveis do que outros textos, tipo do Egito, né? E ele trabalha com essa questão de não tem erros que teriam em outros textos, né? E muita gente não entende um aspecto que é a questão de que esses textos do Novo Testamento, eles fazem parte da vida da Igreja Ortodoxa desde sempre, né? Desde que a Igreja é a Igreja, né? Então... Antes do cânon. Não, eu falo assim, no sentido de que, por exemplo, em monastérios... Eles vivem isso, né? Eles vivem cantando os hinos, eles vivem lendo constantemente. Então, o contato que eles têm com o texto é diferente. Não é o contato, por exemplo, como de algum copista egípcio que mal sabia grego. Não, são pessoas que sabem grego e vivem aquilo, né? Que é a língua que foi escrito, isso, né? o grego antigo. Então, até hoje, a gente consegue perceber isso. Então, o contato que tem com o texto do Novo Testamento é um contato diferenciado, né? Então, até mesmo na Divina Liturgia, a gente percebe isso, né? Não é apenas uma mera leitura, é algo que é até cantado, né? Isso. E é interessante o que você falou, porque assim, igreja nenhuma do mundo vai pregar as escrituras, falar as escrituras na língua e que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, né? Que é no grego, né? O grego antigo. Por exemplo, no Brasil, o culto em português, então não é a língua. Eu falo Brasil, mas qualquer outro país que não seja a Grécia. A pregação, assim, se não for seguir radicalmente a liturgia, ela vai ser pregada com o idioma local, né? E o grego, ele pregando ali a escritura com o idioma local, ele já está pregando com o idioma bíblico. É claro que é o grego moderno, antigo, né? Assim, eu falo durante a pregação, mas na liturgia... É o grego antigo, né? Liturgia em grego antigo. Grego antigo. Então, assim, é uma experiência... Ou seja, 90% da Divina Liturgia ali é em grego antigo, da forma como... Porque se eu fosse a uma igreja cristã lá em Israel, beleza,
mas lá as pessoas falam hebraico, né? Ela não fala. Então, por mais que o cristianismo nasceu lá em Israel, é somente aqui na Grécia que eu vou ter a oportunidade de ver pessoas fazendo ali o culto, né, a liturgia, usando cuja própria língua dela já é a língua das Escrituras, né? Porque hoje no mundo, basicamente, assim, fala assim, qual o país que fala grego? É a Grécia, né? O Chipre também. Né? O Chipre também? O Chipre também. Tá. Mas assim, né, desses que a gente mais conhece, os países mais famosos, a Grécia. Então foi mais uma coisa que aumentou mais, assim, fez a experiência ser uma coisa fenomenal, né? Mas assim, fora a questão do hino bizantino e tal, você achou muito diferente? Eu ia falar sobre a liturgia, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui o que eu ia falar. Sim, é que assim, é bem diferente, rapaz, porque a gente vê o compromisso da liturgia. Eu particularmente, eu tive essa impressão de ter ali o compromisso que a liturgia tem com o culto do Israel antigo. É como uma continuação, só que cristã. Porque ali o padre Esperido, ele realmente, cara, representava muito um sacerdote. Sim. No sentido de que ele fazia as orações ali, a gente via ele consagrando ali, e depois vinha, como é que é aquele objeto que ele... O turíbulo, que é o incensário, né? Então a gente vê que ali o elo do Antigo Testamento com, assim, sem interrupções, sabe? Mas uma coisa com a ponte, porque assim, principalmente a gente que é protestante... Mas de uma forma renovada, né? Não é exatamente igual, não renovada, só que cristão, né? Uma forma cristã. Uma forma cristã. Santíssimo ali, né? Aquela a ideia do Santíssimo, do sacerdote ali. E a gente vê esse compromisso da liturgia com esse elo, porque Paulo, ele é contra. Se você for olhar, isso aí é uma teologia minha, nossa, né? De que Paulo, ele claramente mostra que as alianças não são separadas, né? Mas uma continuação, de uma só aliança, enxertar, né? Que nós somos enxertados, novo Israel. Então esse compromisso da liturgia bizantina, da liturgia grega, né? Da divina liturgia, foi uma coisa que me chocou bastante, porque a gente que é protestante, a gente tende, né? Às vezes pensar mais nos aspectos de descontinuidade do que de continuidade, né? Muitos de nós protestantes às vezes acham que na prática, a gente acha que o Velho Testamento para lá, o Novo Testamento não tem nada a ver, e aí a gente erra nisso, né? Então, esse compromisso foi uma coisa que realmente me marcou bastante, me marcou muito. Sim. E assim, em relação ao Padre Espiridion, que eu já coloquei aqui vídeos dele, já fiz entrevista com ele, né? O que você achou assim da recepção? Então, o contato que você fez várias perguntas. Sim, eu falei assim para ele, olha... Se você quiser fazer pergunta, aproveita aí que eu já vou fazer a tradução e vou fazer. Você fez 3 ou 4 perguntas para ele, né? E pessoal, se você não fala grego... Eu achei que você ia perguntar alguma coisa envolvendo dons espirituais, pentecostalistas. Não, até que... Você fez outras perguntas. Eu fiz outras perguntas. De repente tivesse mais tempo, né? Eu nem pensei nisso, para falar a verdade. É difícil vocês terem uma experiência tão boa quanto a minha. A não ser que você fala grego, mas eu tive um intérprete, então eu pude falar. Então, assim, antes das perguntas, a primeira coisa que me chocou foi assim... Porque eu vi um camarada, assim, uma autoridade eclesiástica muito comprometida com a tradição, certo? Uma tradição que eu não faço parte, né? E esse comprometimento tão grande que eu via, assim, você vê a devoção que o padre Espiridion tem em executar ali a divina liturgia, a devoção que ele tem profunda. Pelo que as experiências que eu tive no Brasil e de pessoas que também levam muito a sério a tradição às quais elas fazem parte, eu, para te falar a verdade, tive um pouco de medo dele. Porque geralmente, quando uma pessoa é muito zelosa ali na sua tradição, ela geralmente, pelo que estou acostumado a ver, ela tem um certo, como é que eu vou dizer, um afastamento, uma repulsa de quem não faz parte daquilo, principalmente quem tem muito zelo. E eu vi que ele tem muito zelo e fiquei com medo. Né? Mas esse medo, cara, ele se dissolveu assim num segundo, quando ao final da liturgia que ele recebe as pessoas fazem filas e aí pegam um pão dele e aí falam com ele. Cara, o sorriso que ele deu pra mim, eu já sabia que ele sabia quem sou, porque o Wesley já tinha falado que ia trazer uma visita, tal, que eu era do Brasil, eu era protestante. Então assim, o sorriso que ele deu pra mim,
Cara, ali já desmanchou todo o medo que eu tive, eu tava tendo, assim, de falar com ele, de ser rejeitado, alguma coisa assim, né? E aí me encabulou como uma pessoa consegue ser tão comprometida com a sua tradição e ser tão aberta com pessoas que estão de fora da tradição, não ter resistência, não ter antipatia, assim, sabe? Então, assim, a religiosidade daquele cara me afetou profundamente. Vou levar para sempre o exemplo do Padre Espírito. Vai servir de inspiração, um referencial para mim, né? E sei que você tem esse referencial mais presente na sua vida, você é um bem-aventurado, porque... E aí pude, então, fazer perguntas, o Wesley traduziu para mim. Mas antes da questão das perguntas, né, quando o Padre Espírito iria se dirigir ao refeitório, a gente foi tirar umas fotos ali, junto ao túmulo de São Lucas, né, perto da catacumba. Ainda teve isso, meu Deus do céu. O Marcos Vinícius, ele falou com o Padre Espírito, eu fiz a tradução, e eu percebi que o Padre Espírito quase chorou ali, ele estava se segurando. Cara do céu, com o comentário do Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius falou assim para ele, Padre, me desculpe se eu não sei respeitar, venerar a sua tradição como deveria, né? Eu vim de uma outra tradição que é a protestante, né? Mas, e daí depois, o que mais você falou? Eu disse que me sentia honrado, mas daí, outra coisa, daí você falou assim que... mas eu assisti algumas pregações que o Wesley fez a tradução, né? E eu já te admiro muito. Daí o Padre Espírito respondeu, né? Vi que ele era um homem de Deus, que ele era um homem de uma devoção profunda e tal. Isso, de um fervor de uma espiritualidade, isso, um fervor espiritual. Aí eu vi que ele estava quase chorando, assim, e daí ele falou assim, para mim não importa o que você eu te amo e tal, né? Eu vos amo, né? Nossa, cara. Meu Deus do céu. Eu também quase chorei, porque você não olhou pra mim. Eu tô quase chorando aqui agora, de lembrar. Sim. Nossa, cara, foi bem legal. Aí depois ele se sentou lá com a gente, né? Comeu lá com a gente, tomou um café. E nos abraçamos, aí perguntei pra ele algumas coisas. Você se lembra das perguntas? Lembro. O que você perguntou? A que mais me marcou foi a questão do... Porque assim, aqui na Grécia, a igreja e o Estado são unidos, né? Essa foi a última pergunta. Foi a última pergunta. E foi a que mais me marcou, né? Então, assim, que o Estado, ele não é um Estado laico, né? É isso mesmo, sim, né? Sim. Ele a igreja oficial do Estado é a igreja. Aí eu perguntei para ele se o Estado tomar rumos que... Separados. Assim, falei que sou protestante e grande parte do protestantismo preconiza a questão da separação de Estado e igreja, né? Estado e religião. E aqui não, aqui é junto. E eu fiquei surpreso com a resposta dele, porque eu perguntei assim, o que o senhor acha se isso acontecesse se acontecer na Grécia, do Estado ir para um rumo, uma direção e que a igreja, que contraria a igreja, né? E a gente vê que isso é uma tendência, né? Infelizmente. E eu fiquei surpreso com a resposta dele, porque eu imaginava que ele ia defender que não, a igreja tem que ser unida ao Estado, tá errado se tiver separado. E fiquei muito surpreso, cara. Ele falou que, pelo que ele deixou a entender, meio que assim... Ele não faz questão de igreja e Estado tá junto. Ele também não disse que é contra, que é proibido, não é isso. Mas ele não faz questão, que ele acha que a igreja tem o seu caminho independente do Estado. Ele deixou claro que o Estado perseguiu historicamente grandes homens de Deus, grandes homens que são santos na igreja, né? Na igreja ortodoxa, na igreja católica. E então, assim, a gente não tem por que esperar que o Estado vai proteger a igreja. A gente não é bobagem da nossa parte. Falou que a igreja de verdade é aquela das catacumbas, aquela que sofria perseguições. E que os ortodoxos de verdade iriam concordar com ele. Nossa, eu fiquei chocado com isso, cara. Ele falou assim de exemplos. Sim, né? sim. Ele falou assim que certa vez uma grande autoridade política chegou e falou assim... Lá no começo ali do trabalho dele, né? Nossa. Ele falou assim, a gente pode dar todo o apoio aqui para fazer várias coisas aqui e tal. É só você falar que a gente faz tudo para vocês, né? Mas eu acho que ele entendeu que de repente criaria uma dependência. Uma dependência, né? Ele preferiu. E daí ele falou que não, né? Ele falou que... Muito obrigado, né? Mas agradeceu, mas... tendo a gente aqui Agora eu não me lembro se
se ele usou daí como exemplo do que ele respondeu ou de um outro santo, mas ele tinha falado assim, eu acho que ele citou um santo, né? Que tendo ali o evangelho, tendo ali o altar e tendo as pessoas, né, para fazer a divina liturgia, já era suficiente, ele já tinha todos os tesouros e tal. Enfim, a resposta dele tinha sido bem longa, né? Fui traduzindo, né? Outra coisa que você perguntou, você se lembra? Perguntei sobre a questão apocalíptica, perguntei sobre o milênio, percebi que esse negócio de apocalipse é uma, como é que eu vou dizer, é uma obsessão muito mais dos protestantes mesmo. Não é uma coisa que eles eles não têm tanta obsessão com o apocalipse, eles deixam um pouco mais, respeitam um pouco mais o mistério e procuram não bater o martelo em tudo, mas deixam ali, eles reconhecem que é difícil a interpretação, né? Então, tanto é que você falou que não faz parte da ele liturgia. Também falou, ele falou falou que não também, faz parte da liturgia. Ele também falou, você um livro que faz parte do cânone faz ortodoxo, parte, óbvio, mas não fazem leitura do Apocalipse durante a Divina Liturgia, então, toda aquela ansiedade da minha pergunta que eu lancei para ele, perguntei sobre o milênio, se ele achava que o milênio é na era presente ou se vai ser depois, o que ele achava, né? Não falei o que eu acho, só perguntei para ele. Aí ele falou sobre o anticristo. Sobre a questão do anticristo, citando São Gregório Palamas, uma pregação dele, né? Mas aqui, se a gente for falar de tudo, né? Vai ficar muito longo. Ele conta sobre a pregação de São Gregório Palamas. Falou que o anticristo pode ser nós mesmo. Que a gente tem que se preocupar em nós não sermos anticristo. Isso é o mais importante, né? Achei fantástico, cara. O anticristo que está em nós, que é o nosso ego. O nosso ego. A gente sempre vai ver no outro, né? Então essa era uma pregação de São Gregório Palamas. Porque toda vez que a gente não olha o outro como Cristo olha, a gente está sendo o anticristo. E ele citou também São João Crisóstomo a respeito da profecia. Ele falou assim, que o pessoal perguntou para ele, né? Em relação à profecia, você só deve falar que aquilo era profecia depois que se cumpriu. Antes disso, você não precisa se preocupar. Sim. Né? Sim. Então foi uma abordagem muito diferente das questões apocalípticas que eu já vi. Perguntei também sobre a questão, a questão do sinal, que tem um amigo meu, Bruno, um abraço para você. Depois eu vou pedir para você ver esse vídeo para você ver a gente falando sobre isso. Que aí ele me falou sobre a questão... que não estava gravado, né? A gente não gravou. A gente não imaginava que aquele momento ia ser tão, assim, icônico. Mas assim, é que foi uma coisa mais espontânea, foi bem espontâneo, assim. Que aí tem esse sinal... o sinal da cruz é aí assim, ele me explicou que era esse aqui, né? O sinal da cruz é assim, ó. Isso. Indicando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aqui a dupla natureza de Cristo, isso. Né? Então pode falar. Então, ele explicou o que é esse, o que é esse aqui, que tem a ver com a bênção, né? Que acho que faz assim, se não me engano. Porque você viu também pinturas, né? Exatamente, vi pinturas com assim, vários gestos, né? E aí eu fiquei ali curioso, ele explicou tudo, né? E assim... Você pensou que talvez fosse sinal da cruz. Né? E a gente, protestante, explicou que não é. A gente não usa tanto esses sinais, né? Então a gente sem ícones, sem sinais, a gente tem uma teologia mais sem ícones, né? Então pra gente acha que, sei lá... Por um momento a gente, protestante, pelo menos eu, pensava que isso aí era coisa aleatória. Mas, cara, tudo tem um significado, né? Tem um significado, remonta a uma tradição bem antiga, ele né? explicou que determinada forma ali que você vê dos ícones é referente a, se o cara era um sacerdote... Isso. Então tem uma certa forma. O cara era só monge... Isso. Aí tem outra. Tudo tem uma explicação, tem um seu significado. Aí... Do jeito que se coloca, aí vem, aqui fica como iota, que é Jesus, né? Ou Jesus, em grego moderno, que é Jesus. Aí aqui assim, forma um ri, que é o Christos, né? E daí acaba formando um N aqui, agora eu não sei como é que faz, mas enfim, eu não sei fazer esse sinal. Eu não lembro. E daí ficaria assim, Jesus Christos Nika, Jesus Cristo vence, né? Então ele explicou, né, que começa para cima, simbolizando o pai, vai para baixo, o filho que desceu, aqui na barriga, né, desceu na Virgem Maria, né, no seio que a gente fala, né, mas no ventre da Virgem Maria. Essa parte aqui é o que mesmo que ele falou? Aí... O Espírito Santo, que está aqui na terra, né, na horizontal, né, entre nós. Tá. Né? Ele não falou da questão do Oriente, ele não tocou nesse assunto, quando ele falou, né, essa questão... Oriente eu não me lembro. Porque parece assim que... Eu vi uma explicação que a ordem da esquerda para a direita... ou da direita para a esquerda. É direita para a esquerda, né?
tem a ver com a igreja ortodoxa ser do Oriente. Eu não vi ele falando sobre Não isso. me lembro. Então, Não, talvez ele tenha falado não, algo, ele eu não esqueci. falou. Não Bom, me pelo lembro. menos que traduziu, eu tenho certeza. Ele não falou sobre isso. Aham. Ele falou sobre esse aspecto, né, horizontal e tal. Aí eu não, Espírito eu Santo, até né? imaginei que ele ia falar, acabou que ele não falou. Uhum. Mas tem muitos detalhes São que agora eu muitos não me detalhes, lembro. Eu tinha é. traduzido na hora, mas... Uhum. Porque durou ali 1 hora, eu acho. Foi 1 hora a conversa. A conversa As ali. perguntas e tal. Porque a Divina Liturgia acabou às 10 Aham. e a gente... Daí, tipo, ele ficou ainda uns 15 minutos lá na igreja, né? E depois ele já foi com a gente Foi lá com a no gente, refeitório. ficou lá. E eu me lembro que eram 11h33. E Ah. 11h30 ele tinha batismo, né? Exatamente. Pra fazer. E aí, pessoal, para finalizar minha experiência aqui em Tebas, também teve o Andreas. Um abraço. Andreas. Não sei falar perfeitamente, né? Mas que é o seu padrinho, né? Sim. E aí ele abraçou a gente lá, depois foi para a praia com a gente. Mas eu também queria falar por último a questão de Lucas, né? Que depois eu vi o seu livro, que aquela igreja lá, pessoal, que a gente foi com o Padre Esperido, basicamente um guardião dali, do lugar onde Lucas foi sepultado, onde depois surgiu uma igreja ali. E ali tem toda a história. Se a gente for contar aqui a história de Lucas, o vídeo vai ficar bastante longo. O certo é que esses ossos estavam ali primeiramente, depois foram removidos, depois o Wesley para Constantinopla. E aí, Depois no foi fim pago, das contas, veio a Então, cara, é emocionante, é show de bola, é para quem ama Cristo. A gente só as esqueceu escrituras, né? de pedir pra você descer lá na catacumba. Ah, né? mas eu não acabei senti muita falta, não. Mas também a gente Mas dá pra tava ver meio... ali, né? Apesar de não descer. Tem luz também, o pessoal liga lá. Ah, tá. Entendi. Mas tava meio... Bom, agora terminando por... Calma aí. Bom, agora terminando porque o espaço já está cheio no meu celular e também a gente tem que jantar e daqui a pouco o Marcos Vinícius já vai partir. E aí o Ana teve a brilhante ideia de iluminar aqui. A gente Sim. esqueceu. Mas e aí, finalizando... Finalizando, aí a gente tava lá. Como eu pensei que não era difícil ter acesso lá, como é que é o nome? Na catacumba. Na catacumba. Aí eu acabei também não perguntando, né? Mas agora você falou, mas enfim. Assim, eu penso que não vou sentir muita falta. Não sei, de repente numa próxima oportunidade eu puder entrar lá. Mas a gente viu lá o sarcófago em cima, né? Que era onde de fato o corpo estava. O túmulo, desculpa. Onde estava lá. Então já valeu a pena ali. O Padre Esperido está ali desde 97, já tem 97. 30 anos que ele está, aproximadamente 30 anos que ele está lá, né? Então é uma grande autoridade. Aí depois disso a gente finalizou lá o momento. O Andreas levou a gente para lá para fora, apresentou a história. Aquele lugar ali, meu Deus, é cheio de histórias, né? Tanto modernas quanto do passado. Ele mostrou com muita paciência pra gente, vocês traduziram também pra gente. Aí depois a gente foi numa praia que o Andreas fez questão de levar a gente. Então assim, a gente ficou assim apaixonado pelo jeito que o Andreas tratou a gente, né? Olha lá, se todo brasileiro fosse tão simpático como esse camarada, o Andreas. Marcou muito a nossa vida, pediu nosso contato. Então foi da hora. Então, tipo assim, essa viagem, cara, foi... Valeu a pena vir pra Grécia? Nossa, cara, é uma coisa que me aí. enriqueceu, minha vida antes da Grécia, minha vida depois da Grécia. E de quebra, tudo isso, a gente conheceu os amigos do Wesley, fomos lá na casa do Stefano, vi outros gregos, a gente pôde entrar em casa, porque assim, quando a gente foi na Itália, foi na França, a gente ficou assim em hotel, a gente não viu o francês de perto, na casa de um francês, a casa de um italiano, a gente não teve essa coisa, né? Mas aqui na Grécia a gente teve essa oportunidade, que aí os seus amigos você levou, a gente conheceu. Completa, tinha amigos dele que são gregos, que casou com pessoa brasileira, aí a gente pôde falar no nosso idioma lá, comemos um arroz com vinagrete, que a gente tava morrendo de saudade. A comida grega é top, maravilhosa, mas a gente tava com uma saudadezinha de uma coisinha, né, caseira ali da nossa terra. E a gente pôde então também matar a saudade ali do arroz. Mas a comida grega é boa, outra né? coisa, é outro capítulo, a parte, a gente nem tocou nesse assunto, cara. A culinária grega, tive medo de não gostar tanto, porque é bem diferente, né?
Então eu falei, meu Deus, será que eu vou... E assim, apaixonei, vocês têm que vir. Não tem como, olha, dificilmente alguém que no Brasil, que fala que comida grega, vai ser igual a comida... No cara, dificilmente, porque tem um queijinho que é só aqui, o leite, que é daqui, o iogurte... Né? Com as coisas daqui, da terra aqui, é difícil, só se levar, e se leva também, eu acho que perde a qualidade, não sei. Não tô desmerecendo o pessoal que faz comida grega no Brasil, né? Mas eu acho, assim, meio complicado, sabe? Fazer exatamente, você vai lá, come a comida grega no Brasil, beleza, mas saiba que você tem que vir aqui também. Você tem que vir pra você ver como que é. Valeu, Santo. Obrigado tamo aí. junto, Santo, tamo junto, Volte valeu sempre, por ter assistido. tá bom. Tá bom. Boa viagem, Calor Taxi. Quer dizer, Calor Taxi e boa viagem. Taxi, boa viagem. Daqui a pouco obrigado. ele viaja. Tá bom. Vai um pouquinho para a França e depois para o Brasil. Eu, Caristó, aprendendo alguma coisa. Muito obrigado, tô aprendendo. É isso aí. Valeu, tamo junto aí. Tamo junto, obrigado.